Olá, sou Érica Burini, mestrando em História da Arte no FISC Unicamp e vim apresentar a comunicação Toradas na Arte Brasileira, do colonial ao popular. Começo com uma afirmação das bases que não guiaram o olhar sobre as obras, a seleção que eu fiz dentro desse enorme e complexo tema. Uma pesquisa sobre esse tema, as touradas no Brasil, não escapa da leitura dos estudos do professor Vitor Andrade de Mello, em especial esse livro por ele organizado, pois temos touros, touradas no Brasil do século XIX, que traz contextualizações sobre as capitais dos estados de São Paulo, Bahia, Porto Alegre e o professor em foco Rio de Janeiro. Para tratar do tema nas artes, foi fundamental recorrer ao Peter Burke em Hibridismos Culturais, como base teórica para analisar como que são expressos os encontros culturais nas obras de arte e no próprio tema da história das touradas no Brasil. Esse olhar sobre a arte, valorizando os encontros culturais e ampliando a gama de objetos analisados, encontra bibliografia em livros como Circulations in the Global History of Art, que contém importantes capítulos para reflexão sobre as repercussões da circulação de obras, materiais, técnicas, artistas e práticas como as próprias touradas. O percurso inicia com a introdução das touradas no Brasil, que ocorrem desde o século XVII, organizadas segundo o calendário da corte portuguesa. No século XIX, as festas públicas tomam maiores proporções com a transferência da família real para o Brasil em 1808. Debré narra as festividades do ano de 1818, a aclamação de Dom João VI, o aniversário de Dom Pedro e seu casamento com Leopoldina, arquiduquesa da Áustria, que são a razão da construção da Praça do Curro em 1817, que será o ponto de partida do nosso percurso. Os jogos taurinos são descritos, mas as cavalhadas que ganham uma gravura, em mais um símbolo de hibridismo cultural por ser um desfile que evoca o conflito entre cristãos e mouros na Península Ibérica. A Praça do Curro, no Campo de Santana, se mostra como marco inicial desse percurso por englobar sobreposições de fluxos. Além da narrativa dada por Debré, símbolo da missão francesa, a imagem mais conhecida é o Gouache de Franz Furbeck, de 1817. Esse artista veio com a chamada Missão Austríaca na comitiva da Imperatriz Leopoldina. A pintura mostra a arena ainda em construção e tem a intenção de mostrar a nascente vida urbana carioca oitocentista. Esse desenho anônimo com a vista do Campo de Santana, exposto na mostra Rio de Janeiro 450 anos, uma história do futuro, exibe o projeto de autoria de Grandjean de Montigny para o Campo de Santana, novamente reiterando a importância desse empreendimento na relação com fluxos culturais. A Praça do Curro foi demolida em 1821, logo antes da proclamação da independência, que começa a dar sinais do afastamento da tourada enquanto ranço colonial. Encerramos a primeira parte e adentramos o meio do século XIX com uma mudança crucial na organização das touradas. Os eventos antes promovidos pela coroa agora são de encargo de empresas privadas que oferecem um modelo comercial e profissional da prática, e as controvérsias nascem a partir da discussão sobre a adequação dessa prática para a realidade brasileira. O desenho de Angela Agostini para a Revista Ilustrada expõe a contradição entre a existência de sociedades protetoras dos animais enquanto ainda existia escravidão. Esse teor crítico aparece em outras imagens do artista e situa o pensamento progressista do momento. Machado de Assis, notável abolicionista, também traz as touradas em diversas situações em suas crônicas chamadas História de 15 Dias. Nessa crônica específica, de 1876, o pseudônimo Manassés, que tem o desenvolvimento de um personagem autônomo, critica o empresariamento das touradas e de outros divertimentos que não considera autênticos, comparando a companhia lírica com a companhia tauromáquica. Esse desenho de Bordalo Pinheiro também ironiza o empresariamento das touradas em uma composição que atualmente causa estranhamento ao sobrepor o Corcovado, parte tão marcante da paisagem carioca, a uma praça de touros com seus camarotes cheios enquanto começa o espetáculo. As touradas são criticadas na imprensa carioca, principalmente pelos notáveis Ângelo Agostini e Bordalo Pinheiro, mas seu viés não é da proteção dos animais, mas principalmente pela falta de profissionalismo das touradas para amadores. Assim como nessa imagem de Ângelo Agostini também. Outra crítica se dá pela violência do espetáculo, mesmo que não houvesse a morte do touro, visto que no Brasil se praticou a tourada à moda portuguesa. Nessa crônica de Machado de Assis, que também faz parte da História de 15 Dias, Manassés demonstra seu desinteresse pelas touradas, se associa sentimentalmente às sociedades protetoras dos animais e critica as touradas feitas em nome da filantropia, fazendo menção ao caso do Clube Tauromaque com a Associação de Amadores Portugueses no Rio de Janeiro, que fez uma tourada para ajudar os inundados portugueses. A mesma crítica é feita em imagem por Bordalo Pinheiro.
Apesar da controvérsia da questão da adequação das touradas à cultura e identidade brasileira, elas se difundiram pelo país o início do século XX, nas mais variadas formas, em anfiteatros, arenas e redondéis. Aqui vemos em São Paulo, na atual Praça da República. A dissertação de Terezinha de Matos recupera essa imagem dos capinhas em touradas em Cuiabá. Aqui vemos mais imagens de Cuiabá. Aqui em Porto Alegre, no Campo da Redenção, atual Parque Farroupilha. Apesar das leis municipais começarem a empreender proibições, é apenas em 1934 que Getúlio Vargas, junto a uma nova Constituição, realiza esse decreto fundamental no avanço de garantias dos direitos animais. Com a proibição, se encerra mais uma sessão mostrando a lenta disjunção que já era apontada pelos intelectuais entre a imagem que o Brasil queria projetar de si e as touradas, que representavam o passado rural, colonial e violento, enquanto o país se queria moderno, urbano, independente e autônomo. Há um fenômeno notável de proliferação de canções que tratam do tema das touradas até então legalmente praticadas no país. Dentre as canções levantadas, muitas são marchinhas de carnaval, mas também encontramos samba, valsa, forró, moda de viola, muitos gêneros da música popular brasileira. O caso da célebre Touradas em Madrid de 1938 é notável para análise. A canção opõe elementos culturais brasileiros e espanhóis, situando as touradas nesse segundo grupo. O modelo de brasilidade criado, com a menção de Peri, Ceci e o samba, são condizentes com o momento em que é lançada, em meio ao Estado Novo, acenando para o nacionalismo romântico indianista de José de Alencar, nesse novo projeto de Brasil. A partitura da música, que apesar de na letra fazer uma separação absoluta entre a cultura espanhola e a brasileira, por adotar no seu ritmo a influência do passo-doble, ritmo espanhol ligado às touradas e marchas militares, foi desclassificada como estrangeira no Carnaval de 1938. A rivalidade cultural apresentada na música é posta em prática na anedota sobre o canto em uníssono da torcida brasileira no estádio do Maracanã, na Copa de 1950, quando a seleção ganhou de 6-1 do time espanhol. A canção obteve tamanho sucesso que é representada também no cinema. Em Garota Enxuta é criado um momento de total hibridismo, quando o trio Iraquitã canta a canção em traje de luzes, traje das touradas, em um baile de carnaval, e Grande Otelo faz como que se toreasse uma espécie de Bumba Meu Boi. Analisando de modo mais aproximado outra canção que faz uma nova apropriação do tema, A Triste Moda de Viola, Toureiro Fanfã, conta a história situada em Bariri dessa figura local em total assimilação das touradas na cultura caipira. As touradas na cultura caipira também ganharam o cinema, como um exemplo dessa cena de Tristeza do Jeca, filme de Mazzaropi. Conclusões. A partir desse breve percurso, é possível recontextualizar as próprias coleções de grandes museus brasileiros. Em 1955, Assis Chateaubriand doa para o acervo do MASP a série de gravuras de Luiz Fernandes Nozeré, cópia do desenho de Antônio Carniceiro, que mostra um toureio mediado por convenções práticas e visuais. Também são doadas 5 gravuras da Tauromaquia de Goya, que em distintas composições mostram como é multifacetado esse evento, em cenas cavalheirescas, cenas sombrias com sucessivos banhos de água-tinta que causam uma ambiguidade entre os toureios de jogos circenses e o riso assustador da figura que brinca entre o humano e o selvagem, o lúdico e o violento, entre a vida e a morte. Uma cena da sugestão da origem moura das touradas aqui pelo Goya, e o costume cruel de jogarem cachorros ao touro mostra o embate entre os selvagens enquanto há o abandono humano. E, por fim, a reverência ao touro. Espero que esse percurso suscite reflexões sobre as distintas idealizações da identidade nacional brasileira nas artes, pela construção enriquecida através de hibridismos, empréstimos e interações culturais. Muito obrigada.